Olá, boa noite a todos. Eu estou fazendo esse vídeo aqui novamente sobre a obra do Dostoiévski, Crime e Castigo, assim como eu fiz também no último vídeo, há alguns dias atrás, há poucos dias. E agora eu cheguei num momento que é um dos momentos chaves da obra do Dostoiévski, que certamente não podia passar batido, e faço questão de comentar pela relevância da coisa. Né? Relembrando um pouco, né, nesta obra aqui, o personagem principal, chamado Raskolnikov, ele cometeu um crime, matou uma mulher, uma penhoradora de bens, chamada Lisavieta, e depois a irmã dela, que apareceu na cena do crime, matou de impulso, teve que matar ela, para não ser pego de surpresa, né? E ele passa o tempo todo com essa culpa, primeiro maquinando sobre o crime com muitos maus pensamentos, muito atordoados sobre si mesmo, sobre o mundo que ele vive e com essas más intenções. Depois, muito com essa culpa do crime que ele cometeu. E o Raskolnikov justifica o crime dele, previamente já, afirmando que os grandes homens, os chamados homens excepcionais, que eles se consideram deles, que é um entre milhares, né? Os grandes homens, eles, na execução de suas grandes obras em prol da humanidade, em prol da sociedade, em nome do progresso da humanidade, eles também cometem crimes. Inclusive, ele tem Napoleão como o homem símbolo, né? Como modelo de grande homem, que foi um homem que promoveu guerras pelo mundo, pela Europa, inclusive até a Rússia, onde perdeu, onde começou a perder suas guerras em promoção da revolução que ele queria espalhar pelo mundo, né? E neste momento aqui, no capítulo 2 da sexta parte do Crime e Castigo, ele recebe de surpresa a vista do Porfiri Petrovich, que é um membro da polícia. Eu não sei exatamente o cargo dele, acho que ele é um investigador da polícia de São Petersburgo, né? E ele vem falar com o Raskolnikov dizendo o seguinte, vai contando a história de por que ele chegou lá e ele reúne todas as pontas, todas as peças e conclui o seguinte: meu filho, tu é o assassino da Lisavieta, tu matou a penhoradora de bens. Né? Não é essas palavras que ele utiliza, mas é essa ideia que ele coloca e fala isso na cara do Raskolnikov no quarto dele. E ele fica, claro, gelado, como muitas vezes acontece com ele, fica em estado de choque e confuso e fica numa situação de conflito interior muito intenso. E ele diz, entre outras coisas, que, claro, ele não tem nada a perder com a prisão do Raskolnikov, ou nada a ganhar também, enfim, nada muda para ele. Ele também chegou lá para pedir desculpas, porque no inquérito que ele fez com Raskolnikov, numa cariação na polícia, ele avacalha, quase tortura ele psicologicamente, ele quase surta dentro da polícia. Né? E um terceiro ponto é que ele diz o seguinte, que ele vem oferecer para o Raskolnikov uma proposta, que é ele se entregar à polícia em 1 ou 2 dias, no máximo 2 dias, e que se ele se entregar à polícia admitindo que ele é o assassino, eu sou o assassino, né, o Porfiri poderia amenizar a pena dele. E até tem uma parte aqui que até vou ler rapidamente, porque ele sabe que o Raskolnikov é um cara muito atordoado, que se massacra, se julga muito, não se perdoa pelo que fez. Né? Ele diz o seguinte: ei, não sinta aversão à vida. Né? Ela ainda tem muita coisa pela frente a oferecer. E até ele diz assim, diz o seguinte: como dispensar a atenuante, como dispensá-la, atenuante da pena, né? Daí o Raskolnikov, claro que ele fica revoltado e diz o seguinte: de que é esse muito que há pela frente? Quer dizer, ele tem uma vida desgraçada, né? Sem dinheiro. Ele abandona a família dele, que é a mãe e a irmã. O pai dele já é falecido, né? E pergunta: de que é esse muito que há pela frente? E ele responde: de vida, muito de vida. Ele tem muito que viver ainda. E depois diz: talvez Deus o tenha esperado nesse ponto. Quer dizer, aqui ele coloca que o Raskolnikov, pela providência divina, foi permitido que ele cometesse o crime. Mas ele tem aqui a possibilidade da redenção que aparece na figura do Porfírio. Esse é o ponto central aqui que eu quero chegar. Que é o perdão e a misericórdia. A misericórdia consiste em
se colocar no lugar do outro, indiferente da situação da pessoa. A pessoa não presta, é miserável, no sentido material, psicológico, espiritual da coisa, moral, e mesmo assim, tu ignora esses fatores para se colocar de pé, em pé de igualdade, ou seja, de colocar no lugar dela para resgatá-la da lama em que ela está. Trata ela como pessoa, gente como a gente, né? Como eu gosto de dizer. O cara pode ser lá um grande chefe de estado, a rainha da Inglaterra, ou pode ser o homem mais pobre do mundo. Trata a gente como a gente, né? E ele diz o seguinte, que o Raskolnikov não só tem muito pela frente, né? Como que o crime dele deu errado, as intenções dele, que ele já conhecia, até inclusive ele coloca no artigo isso, que os crimes são justificáveis quando tem uma razão moral por trás, quer dizer, de tu fazer um grande benefício para alguém. O crime até pode ser justificável, ele escreve um artigo, isso aparece no livro, o livro não fala, não lê o artigo no livro, mas ele é discutido com o Porfírio num outro momento. E ele vê que o Raskolnikov é uma pessoa também muito forte, aguentou toda a pressão aguentou toda a cruz de ter sido um assassino, de ter sido perseguido pela polícia, pelo menos investigado e pressionado pelo Porfírio, e ele é uma pessoa boa, segundo o próprio Porfírio. Quer dizer, ele reconhece, debaixo da podridão do crime grave que ele cometeu, do pecado grave, para usar uma linguagem religiosa, não matarás, né? Ele viola isso na cara dura, mata duas mulheres com machado, imagina, uma delas, inclusive era uma delas a vida, ele crava o machado na testa dela, a ponto do machado ficar preso na cabeça dela. Quer dizer, uma coisa dantesca, pesada de ler, inclusive. E ainda assim ele vê bondade no Raskolnikov, quer dizer, ele está vendo no Raskolnikov uma possibilidade, inclusive dada pela providência divina, dele se recuperar da situação em que ele mesmo se meteu. E depois até ele diz mais tarde, eu sou um homem acabado. E aí, dando um discurso rápido, ele diz o seguinte, torne-se um sol e todos o verão. Quer dizer, torne-se luz, admita a sua culpa, seja homem, bom, e homens bons admitem os erros que cometem, que isso vai te regenerar. Quer dizer, a pessoa quando ela se sente culpada, e é o caso do Raskolnikov, desde que ele comete o crime, na verdade ele já se culpa antes, ele já começa a se torturar, como é que ele vai cometer o crime, e aquilo já... E ele tem duas situações anteriores, uma que é um homem que ele conhece numa taberna, que ele circula muito em taberna em São Petersburgo, que é atropelado, que é o pai da Sônia, aquela moça que eu comentei no vídeo passado, a moça que ele confessa o crime dele. Ele paga todo o funeral do pai da Sônia, fica sem dinheiro nenhum por causa disso. No outro momento ele consegue praticamente libertar uma moça das mãos de um cara que estava perseguindo ela na rua. Parecia ser um estuprador, tudo indicava que era um estuprador. Um homem mais velho, atrás de uma guria de 15 anos. Quer dizer, sinais da providência divina para mostrar para o Raskolnikov que não, o mundo não é mau. Claro, o mundo é mau no sentido que as regras do mundo não obedecem às regras divinas. Mas há doçura e bondade no mundo. E é isso que a providência mostra para o Raskolnikov ao longo do livro e que o Porfírio oferece de forma deliberada e consciente para ele. E veja bem, o Porfírio não está dizendo para ele ser absolvido. Ele, em recompensa do reconhecimento do crime, ia atenuar a pena, ou seja, perdoar uma pessoa é uma coisa. Imagina uma pessoa que tem algum ente assassinado. Tu quer matar o assassino, não tem, é evidente. Mesmo assim ele cabe o perdão. Só que é o seguinte, se a pessoa consegue perdoar um assassino, que é inclusive o que o Porfírio está propondo para ele, isso não lhe tira a pena. Quer dizer, o cara é perdoado, vai pagar. Vai pagar tendo reconhecimento de que ele reconheceu o seu erro. Entende? Porque as pessoas às vezes confundem, não, às vezes pedem para perdoar o ladrão e tem, portanto, perdoar os crimes dele. Não. É perdoar a pessoa. No caso aqui, um assassino, que é um caso muito complicado. Eu não quero me colocar nessa situação um dia. Imagina alguém que eu goste, ou da minha família, alguém próximo meu que um cara mata, eu não sei, não sei nem se eu vou conseguir perdoar nunca, não sei. Mesmo rezando e tudo mais, é uma coisa complicada. Mas é o que pede Jesus Cristo. E é o que o Porfírio faz, é o exemplo que o Dostoiévski coloca na obra dele. O perdão sempre. E as devidas penas, as responsabilidades daqueles que cometem os erros, os crimes e os pecados. Certo? Boa noite a todos.